Mais um videozinho de futebol, né? Mais um videozinho de futebol. E, cara, como vocês estão olhando aí, vamos avaliar uns timezinhos aqui do Brasileirão, mano. Obviamente pelo ranking de cada um, na tabela. O que eu espero, o que eu acho que vai acontecer com o futuro desses times, talvez? Não sei, vamos ver aqui, rapaziada. Hoje o vídeo vai ser sobre isso. E, de novo, quem puder deixar o like, quem compartilhar com um amigo, que quiser algumas opiniões meio retardadas de futebol, umas opiniões meio aleatórias de futebol, o canal aqui vai servir pra isso, tá? Mas hoje eu vou falar um pouco mais sério, avaliando cada um dos times do Brasileirão, né? E eu vou olhar, me basear muito pela tabela, tá? Não vou falar de todos, vou falar praticamente quase todos, mas eu gostaria de deixar esse vídeo marcado, muito porque eu gosto às vezes de falar isso, e às vezes, como eu disse pra vocês, nas lives eu não tenho tanto espaço, porque a gente fala muito sobre IFC, a gente meio que às vezes nem fala muito sério as coisas que acontecem na live. Então aqui eu acho que é um canal que eu posso ter uma pegada um pouco mais séria, né, sobre isso, né? Mas vamos lá, vamos se basear pela tabela. Primeiro lugar, Flamengo. Eu não tenho muito o que dizer sobre o meu Mengão. Eu acho que foi uma temporada muito boa, muito importante pra afastar o fantasma do Jorge Jesus. Eu acho que o Felipe Luiz conseguiu afastar bem. Lembrando que o Flamengo, cara, o saldo de gol do Flamengo foi 51, cara. 51. Ofensivamente, se eu não me engano, o time de Jorge Jesus fez mais gols, mas defensivamente o time do Felipe Luiz é muito melhor. A defesa do Felipe Luiz só tomou 27 gols. Em 38 jogos a gente só tomou 27 gols. Muito importante, muito bom mesmo o Flamengo. E, cara, na minha opinião, é o campeão, cara. É o que merecia ganhar, é o que merecia ser campeão, né? Jogou o campeonato inteiro muito bem. Até tava revendo os gols dele ontem em live do Flamengo. E, cara, é bem bizarro. Umas goleadas que o Flamengo aplicou: 8-0, 6-0, 5-1, 5-0, 4-0. Foi uma coisa que a gente acaba até esquecendo um pouco, né? Dos resultados, mas dá pra ver o saldo de gol alto aí por causa disso. E, obviamente, não tomando nenhum gol, né? Enfim, gente, primeiro colocado pra mim, sem nenhuma discussão que tinha que ser o Flamengo. Eu posso estar sendo um pouco clubista, mas eu acho que todo mundo vai entender esse ponto, né? De ser o Flamengo. Eu acho que foi o que mais quis vencer e jogar pra isso, né? Segundo lugar, Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, cara, ele ganhou jogos que não importavam muito. Tipo, essas últimas duas vitórias do Palmeiras, eu achava que o Palmeiras ia entregar. Mas eu acho que essa, pelo menos a última vitória, né? O Palmeiras e Galo, eu achava que o Galo ia receber essa entregadinha, ia paçocar um pouco, mas ia receber essa entregada do Palmeiras. Eu tava meio que, cara, será que o Palmeiras vai entregar pro Galo pegar uma Sul-Americana? Será que o Palmeiras vai meio que deixar mesmo isso? Ou o Palmeiras vai, cara, aí, torcedor, ó, estamos acordados, por mais que a gente não ganhou o Brasileirão e a gente também não ganhou a Libertadores, a gente tá aqui, ó, a gente vai ganhar esse jogo. Eu não achava que isso ia acontecer, mas aconteceu, e aconteceu contra o Ceará, que eu acho que foi muito cabaço de perder em casa pro Palmeiras. O Palmeiras sem jogadores titulares, tá? Mas o Palmeiras foi lá e venceu e se consagrou em segundo colocado. Eu acho que a campanha do Palmeiras, cara, pelo dinheiro investido, é muito ruim, mano. Abel Ferreira, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre Abel, porque eu tenho muita coisa para falar sobre Abel em outro vídeo. Cabe ao torcedor do Palmeiras que me assiste gostar desse vídeo ou não, ou querer assistir esse vídeo ou não, mas eu acho que é uma coisa necessária, tá? É necessário falar sobre Abel Ferreira. Mas, gente, o Palmeiras, cara, em geral, Flamengo e Palmeiras vão dominar todo o Brasileirão. Quando a gente tem uma temporada meio atípica dos dois, os dois não ficam em primeiro e segundo, tá ligado? Ou o Palmeiras em primeiro, ou o Flamengo em primeiro, ou o Flamengo em segundo, o Palmeiras em segundo. Enfim, vai ser sempre ser esses dois, porque os dois têm os maiores investimentos no Brasil. E eu acho que esse ano faltou um pouco mais desse investimento cair, né, no Palmeiras, porque o Palmeiras gastou mais de 700 milhões e não ganhou nada. Mas, não, é de cada um, né? Mentalidade de clube de cada um. Eu já passei por isso com o Flamengo em 2023, mas cabeças rodaram por causa disso, né? Rodaram, enfim. Mas teve gente que saiu e teve gente que perdeu a eleição até por causa disso. Mas enfim. Gente, Palmeiras também merecia segundo colocado. De novo, não foi um futebol absurdo,
mas eu acho que merecia o segundo colocado. O Cruzeiro em terceiro foi um bom time também, cara. Eu acho que o Cruzeiro jogou muita bola esse ano. O Léo Jardim é o principal responsável para isso. Não se sabe se ele vai continuar. Eu acho que se o Cruzeiro perder o Léo Jardim, olha, gente, a gente vai ter uma queda no Cruzeiro de rendimento absurda. Porque o Léo Jardim é muito bom técnico, mas ele já tá na idade. Ele já mostra isso nas coletivas que ele não vai aguentar esse calendário brasileiro e essas questões de jogos brasileiros. Porque é muito corrido, gente. É muito corrido mesmo. O calendário brasileiro é horroroso. E claramente não vai só afastar técnicos europeus, principalmente os que têm idade, mas jogadores eu também acho que vão ficar tipo, cara, vou viajar lá pra lá, amanhã tem que viajar pra outro canto, tá ligado? Tipo, meio foda isso, mas Cruzeiro merecidamente terceiro colocado, acho que foram muito bem. Acho que o elenco do Cruzeiro vai receber umas contratações agora nesse final de ano, depois do começo do ano, porque o Brasileirão já começa em janeiro do ano que vem. Acho que muito por causa da Copa também, né? Mas eu acho que merecido também o Cruzeiro ficar em terceiro. Quarto colocado com o Mirassol. O Mirassol, né? O Mirassol faz a campanha histórica. Histórica mesmo. Que campanha do Mirassol, que campanha do técnico Thiago. Eu esqueci o sobrenome dele, mas do Mirassol. Muito estudioso. Fiquei feliz. Eu gosto de ver, às vezes, aquele subestimado, né? O Underdogs indo bem. E o Mirassol fez uma baita de uma campanha mostrando que, cara, um projeto esportivo dá certo. E é isso que o Mirassol tem, gente. O Mirassol tem um projeto esportivo. Um projeto que, cara, querendo ou não, jogadores recebem dia, jogadores acreditam numa filosofia do técnico. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante pro futebol e pro projeto. É um profissionalismo dentro do departamento de futebol e de projeto de futebol que dá certo, dá fruto. E imagina se o projeto Mirassol é aplicado em um time que tá, por exemplo, indo mal, um Corinthians, um Grêmio. O Flamengo já aplica isso, já tem um profissionalismo dentro do Flamengo. Palmeiras também um pouco, sim, também. Mas imagina se, por exemplo, o projeto Mirassol pega um Santos, um Corinthians, esses times que tem uma torcida, tá ligado? Um Vasco. Pô, cara, irmão, é um baita projeto. Tem que ter calma. Porque o projeto Mirassol conta com, obviamente, quedas. O time pode, ano que vem, ir mal pra caramba. Nem pegar Libertadores, nem Sul-Americana. Brigar pra não cair. Mas é um projeto, irmão. Você acha que um feito do Mirassol agora, nesse campeonato, é algo absurdo. É algo absurdo no sentido de, cara, quando que você vai ver o Mirassol pegando o quarto colocado? Quando? Quando? Subindo na Série B. Não sei se já aconteceu isso com algum time. Acho que só o Grêmio, né? O Grêmio ano passado, né? Que ele subiu. Foi ano passado? Na verdade, agora eu tô me esquecendo completamente. Foi ano passado que o Grêmio subiu, ele já pegou a Libertadores com o Soares? Ou foi ano retrasado? Enfim, vocês podem dizer aí nos comentários, mas o Grêmio eu acho que foi um dos times que também pegou Libertadores assim. Mas o Mirassol, cara, parabéns mesmo pelo projeto que eles têm, tá? Parabéns mesmo. Merecem e mereciam muito essa classificação. De novo, ano que vem eles têm que só tomar cuidado com essa questão que nem o Fortaleza fez esse ano. Contratações que não rendem. A gente sabe que jogadores não rendem mais. A gente sabe que jogadores que são parecendo. Eles parecem tipo. Como que eu posso dizer isso, cara? Eles parecem aqueles jogadores rodados, né? Rodados. Que, cara, ele vai para um time da Série A, não vai bem. Vai para outro time da Série A, não vai bem. Tá ligado? Mas ele sempre tá num time da Série A, tá ligado? Então o Mirassol tem que tomar cuidado com esses jogadores. Porque isso, esse ano, pra mim, foi o maior problema do Fortaleza. Não querendo puxar o Fortaleza que caiu, mas falando sobre o Fortaleza que caiu. O Fortaleza, ele fez uma campanha muito boa nesse final, tentando fugir do rebaixamento. Mas é bizarro, porque a gente tá acompanhando o Fortaleza algumas temporadas agora na Série A, sendo um time que, cara, o Fortaleza pegava uma Libertadores, mas na próxima temporada ia mal. Mas aí na próxima temporada, quando ele não pegava essa Libertadores, ele ia bem de novo, tá ligado? Ano passado o Fortaleza ficou em quarto, que nem o Mirassol tá agora. E olha onde o Fortaleza acabou essa temporada. 18º, caiu. O investimento foi mal nessa temporada. Eu concordo demais que teve vários jogadores com investimentos bem fracos. E eu acho que eles foram mais por jogadores midiáticos do que investimentos de realmente estarem rendendo no termos de futebol. Amo o Davi Luiz, acho o Davi Luiz um baita jogador. E eu acho que a contratação do Davi Luiz era pra meio que dar uma marca, fazer uma marca. O Davi Luiz, o jogador gigantesco que o Davi Luiz jogou no Fortaleza. É uma contratação absurda em termos de mídia. Mas em futebol, o Davi Luiz já não estava tendo suas melhores fases.
A idade, gente, a idade. A idade chega pra todo mundo. O Davi Luiz mostrava isso já no Flamengo, que a idade já tava batendo nele. Mas continuou em Fortaleza, investiu nele e eu acho que é um investimento meio precipitado pelo o futebol que ele vinha apresentado. De novo, pela idade. O Davi Luiz já tava velho, não tinha muito o que fazer. Ele tá no Pafos agora, que também, cara, é mais mídia do que futebol, mas. De novo, não pode se apagar a história do Davi Luiz. E não pode se apagar o feito dele. Então, tipo, você tem que botar em mente que, tipo, o Davi Luiz foi mais pela camisa, mais pela mídia do que o futebol. E eu acho que isso foi o principal erro do Fortaleza essa temporada, trazer esses jogadores midiáticos e não trazer jogadores que realmente fazem diferença no campo. Que nem nas últimas temporadas eles estavam trazendo jogadores que realmente faziam diferença no campo. Perderam muitos jogadores importantes, que nem aquele Hércules, que pra mim era o motor do Fortaleza, perderam ele pro Fluminense, e não sobraram trazer ninguém no lugar dele. Enfim, o Mirassol tem que tomar muito cuidado com isso, tá, rapaziada? O Mirassol tem que tomar muito cuidado mesmo com isso. Fluminense, gente. Fluminense em quinto lugar. Que campanha fez o Fluminense, tá? Que campanha fez o Fluminense nessa última parte do campeonato, né? Uma campanha digna. Cara, mereciam a vaga direta. Mereciam muito a vaga direta, irmão. Mereciam esse quinto colocado, mereciam a vaga direta, foram muito bem. E eu acho que o Fluminense acertou em trazer o Zubeldia. O Zubeldia também tá com jogadores bem maneirinhos. Eu acho que o Lúcio Acosta, acho que esse é o nome dele, né? Jogava na MLS, baita contratação, tá sendo, tá? Eu acho que ele deu uma deslanchada agora nesse final de temporada. Que, cara, ele tá jogando muito bem, tá? Tá sendo uma peça importante, ao meu ver, no Fluminense, mano. Bom jogador, muito bom jogador. E eu acho que vai ser importante até pra essa fase final da Copa do Brasil, que já tem o time de baixo, que é o Botafogo, torcendo pro Fluminense e pro Cruzeiro irem pra final, pra já garantir ao Botafogo essa vaga direta também. Porque vocês têm que lembrar que se Fluminense e Cruzeiro forem pra final, abre mais um espaço, porque os dois já estão classificados pra Libertadores. Abre mais uma vaga direta que vai ser pro Botafogo. E o Botafogo, cara, o Botafogo fez uma temporada abaixo, na minha opinião. O Botafogo vem de uma temporada muito, muito boa, mas é uma temporada muito abaixo do Botafogo. Por que que o Botafogo teve essa temporada abaixo? Porque eles foram soberbos. John Textor foi soberbo e a própria torcida foi soberba. Porque o Botafogo tá desde o começo do ano falhando, não trazendo ninguém, perdem Luiz Henrique, perdem Almada e ficam levando com a barriga, né? Não! Em setembro começa, em abril começa, em não sei quando começa. Não começou, né? O ano do Botafogo não começou. E deu no que deu. Vão conseguir provavelmente essa vaga direta para Libertadores? Eu acho que vão. Eu acho que vão, porque, na minha opinião, Fluminense e Cruzeiro vão ser a final dessa Copa do Brasil. Mas é um trabalho que eu acho ruim do Botafogo, tá? Pra essa temporada. Pelo investimento que foram feitos nas últimas temporadas e pelo que o Botafogo conquistou nessas últimas temporadas em futebol. Eu acho que em questão de técnico, apostaram agora no Ancelotti, mas não é nenhum Arthur Jorge, ainda está no começo da sua carreira, pode ser que ele não dê certo ainda no Botafogo. Deu uma melhorada no final dessa temporada. Mas é muito novo, cara. É um técnico muito novo. Ele tá começando a carreira de futebol, a carreira de técnico no futebol profissional agora. Acho legal, um investimento maneiro, mas tem que ter calma. O torcedor do Botafogo tem que saber que ele não é nenhum Guardiola da vida, não é nenhum pai que nem o pai dele é. Tipo, o Ancelotti, o que eu quero dizer com isso? Não é um pai, não sei se ele tem filhos, mas ele não é que nem o pai dele, né? O Ancelotti. Mas o Botafogo, eu acho que é uma temporada abaixo. Sexto colocado, pelo que eles fizeram ano passado, pelo investimento que teve ano passado. Obviamente iam ter um investimento menor esse ano, iam ter que fazer algumas vendas, mas o problema foi na reposição. As reposições não foram boas. Arthur não acho que fez uma boa temporada, nem o atacante que foi a reposição do nosso querido Igor Jesus. O Arthur Cabral também não foi uma boa reposição, por mais que eu goste do Arthur Cabral. Enfim, rapaziada, temporada abaixo do Botafogo, tá? E abaixo do Botafogo tem o nosso querido Bahia, que mais uma vez pega a pré-Libertadores. Olha o Bahia aí, né, rapaziada? Mais uma vez, pré-Libertadores. Eu não sei como o torcedor do Bahia se sente disso, mas eu acho que é uma boa temporada do Bahia. Eu acho que o torcedor do Bahia vai se acostumando aos poucos com a sensação de estamos jogando pré-Libertadores com uma frequência maior. Ano passado foram classificados para pré-Libertadores, né? E esse ano conseguem de novo se classificar para pré-Libertadores. E eu acho que falta um investimento um pouquinho maior. Eu sei que o Bahia, e desculpa quem doer essa fala, mas eu acho que o Bahia tem aquela questão de ser um clube satélite do City e tudo mais de outras franquias, mas
mesmo assim, cara, jogadores que estão em baixa na Europa, próprios jogadores novos que servem para o futuro, que podem ser até futuramente vendidos para o City, podem ser vendidos ao Bahia. Eu acho que o Bahia pode fazer um plano, um planejamento assim, né? Para se melhorar para a Libertadores, né? Porque eu acho, sinceramente, que a Libertadores, que o elenco do Bahia precisa de reforços. Eu vi o Fluminense Bahia e, mano, eu acho que o Bahia precisa de alguns jogadores, principalmente no ataque, tá? Porque eu sei que tem uns jogadores bons que até foram convocados. O Luciano Juba fez uma ótima temporada. O Jean Lucas também é um ótimo jogador. Cria do meu Mengão, mas, tipo, eu acho que o Bahia precisa de uns reforços a mais pra meio que brigar um pouco acima, se classificar realmente diretamente para Libertadores. Acho que o Bahia podia ter esses reforços a mais, tá? São Paulo, gente, São Paulo, na minha opinião, São Paulo se safou demais. Porque o São Paulo vai provavelmente também pegar uma pré-Libertadores, porque, de novo, Cruzeiro e Fluminense indo para a final, o Botafogo se classifica direto e abre mais uma pré-Libertadores. E essa pré-Libertadores vai cair de mão beijada para o São Paulo. Só que, cara, na minha opinião, gente, o São Paulo sofreu demais, obviamente, com o departamento médico, mas o São Paulo faz um trabalho horrível, cara. Horrível. Em contratações, em montagem de elenco. Jogadores ali, eu acho que eles têm que começar a acordar pra saber que eles estão no São Paulo. Tudo bem que nos anos residentes de São Paulo não tá nada demais, mas, cara, o São Paulo tá uma nhaca. O torcedor do São Paulo sabe disso, que é a nhaca que o São Paulo está. Eu acho loucura o que o São Paulo, que eu cresci assistindo, está agora. É muito bizarro. Mas o São Paulo precisa melhorar muito, muito mesmo. Muitos jogadores que já estão ultrapassados, muitos jogadores que estão feitos de vidro. E eu acho que tem que ter essa reforma no São Paulo. O São Paulo precisa fazer essa reforma, tá? Precisa. Porque, cara, capacidade e camisa eles têm. Agora realmente precisa ter essa questão da diretoria. E como vocês sabem, a diretoria do São Paulo, eu já disse a minha opinião aqui, vou dizer de novo, não acho boa. Não acho boa. Eu acho que eles estão muito acostumados, né? Muitos. Como que eu posso falar? Eles estão na cativa, tá ligado? Ninguém vai me tirar daqui, ninguém vai votar contra mim. E eu não vou sair daqui, então eu faço o que eu quiser. É o famoso reizinho, né? Eu acredito que isso só piora, isso é só pior pro torcedor são paulino, né? Enfim, São Paulo perde muito, muito com isso e, cara, consegue a pré-Libertadores, mas eu acho que, cara, deu um pouco de sorte nisso, tá? Deu um pouco de sorte nisso. Eu não acho que é culpa do Crespo, acho que o Crespo vem fazendo um trabalho com o que ele tem. Ele realmente. O que você pode cobrar do Crespo quando tem 13 jogadores numa rodada no departamento médico? O que você pode cobrar dele? Nada, né? Enfim, oitavo lugar pro São Paulo. Não vou falar muito sobre o Grêmio. Muito abaixo do Grêmio. Bragantino já tava meio que esperando o Bragantino ficar em décimo. Não acho que teve um investimento nada absurdo. Começou muito bem, mas é aquela coisa, o Bragantino não tem elenco. Você vê, a gente até fez uma comparação no começo do ano. Eu me lembro que a gente fez isso com o chat. Onde o Cansado, que é um seguidor, ele fala que o Cruzeiro e Bragantino. Eu falava, fica de olho no Cruzeiro. Fica de olho no. E ele falava, fica de olho no Bragantino. Aí ele perguntava pra mim, o que você acha do Bragantino? Eu falava que o Bragantino pode estar tendo uma fase boa, mas o Bragantino alguma hora vai cair de rendimento. Por quê? Porque não tinha elenco. Não tinha elenco. Os jogadores principais, tem uns jogadores ali que jogam muita bola. Acho que o John é um bom jogador, muito bom jogador. Tem outros jogadores ali que são bons jogadores. Mas no elenco, não tinha. Não tinha, gente. Não tinha. E é muitos jogadores também que são meio inconsistentes. Cleiton só agarra contra o Flamengo. O Cleiton só agarra contra o Flamengo. E, cara, isso pesa. E é óbvio que o Bragantino está em décimo colocado. E podia até estar pior, tá? Podia até estar pior, mano, tá? Podia estar pior, mas não tá. Tá em décimo colocado, pegou o Sul-Americana. E eu diria a mesma coisa com o Grêmio. Mas o Grêmio deu até uma melhoradinha ali, mas o investimento do Grêmio tem que ser maior. Eu acho que vai ter muita mudança agora no final do ano no Grêmio, na direção, né? Acho que o outro cara lá que ganhou as eleições vai assumir. Não sei, enfim. Grêmio e Bragantino não tem muito o que falar. Atlético Mineiro. Vai ser interessante ver o Atlético Mineiro, tá? Eu acho que merecido o 11º colocado deles, tá? Eles vacilaram demais na Sul-Americana. Era pra eles estarem na Libertadores, tá? Era pra eles estarem na Libertadores. Mas eles vacilaram demais na Sul-Americana. Meu Deus do céu, não sei como eles perderam pra aquele Lanús. Mas enfim, perderam, né? E com isso,
ficam na Sul-Americana, ficam 11º e não dá pra entender como que o plano do Atlético da temporada que vem, pelo menos que eu vi em algumas notícias que saíram, era que eles iam cortar os gastos. Como que eles vão cortar os gastos com Sampaoli de técnico? Não bate. Não bate. O necessito de reforços não bate com cortar gastos. São Paulo vai pedir meio mundo e se ele não conseguir isso, ele vai estourar o vestiário e vai sair como ele sempre sai. São Paulo vai pedir provavelmente reforços. A torcida do Galo tem que saber que esses reforços talvez cheguem, alguns meio muito abaixo, ou talvez não cheguem muito, porque eu acredito que a direção do Atlético, os mecenas, estão querendo lucrar com o Atlético e até agora eles não conseguiram achar esse lucro. Então, irmão, eu acho que, sinceramente, vai ser um ano difícil de novo pro Atlético, tá? Vai ser mais um ano que vem difícil pro Atlético. Eu acho que o torcedor do Atlético, infelizmente, tem que se conter com esses sul-americanas, meio de tabela, tentando ganhar uma sul-americana e se classificar pra Libertadores. Eu acho que é um caminho muito bom pro Atlético fazer isso, tá? Acho que é um caminho que o Atlético consegue pegar uma Libertadores. Muito mais acessível do que ele tentar ficar nos primeiros colocados. Não acho acessível eles ficar nos primeiros colocados. Eu acho que eles não conseguem e não tem elenco pra isso. O Hulk já tá velho. Alguns jogadores já vão sair. Eu acho que o Scarpa vai sair. É decisão até do Hulk. Não tá. Tem uma indecisão sobre o que vai ser o futuro do Hulk no Galo. O salário dele é alto. O do Scarpa também. Não se sabe se vai ter esse corte, se não vai ter. É muita indecisão do que vai ser o ano do Atlético no próximo ano. Mas desse ano, eu acho que é um ano fraco. E é um ano que deixa a desejar demais, principalmente com essa vaguinha na Libertadores, que eu tenho certeza que abriria umas, pelo menos, vaguinhas de uns jogadores que podiam chegar. Beleza? Santos salvou, tá? Santos salvou, tá? Eu não vou falar muito sobre o Santos, eu já até disse um pouco sobre o Santos, mas eu acho que o Santos, que nem o Corinthians, a gente pode puxar Santos e Corinthians. Eu acho que o Santos e Corinthians, o Corinthians é pior pela dívida que o Corinthians tem, mas o Santos e Corinthians tem que ter investimento melhores. E isso é uma coisa em geral também, né, rapaziada? Eu vejo esses clubes sendo geridos, parecem ser geridos por palhaços. Ou por empresários, né? Obviamente tem esse aspecto também de empresário querer colocar o jogador no clube. Mas é bizarro, mano. É muito investimento ruim. É muito investimento ruim. O Santos, por exemplo, Tiquinho Soares, com o salário que ele recebe, não joga. O Corinthians, o Depay, eu não vou falar do Depay, porque eu acho que o Depay é um jogador extra classe. O Depay, ele pode ter esse fator decisivo. Mas Thales Magno não joga, não tá jogando bem. Não tá jogando bem, foi um investimento alto. Eu acho que o Garro, eu não vou culpar o Garro. O torcedor Cristiano que tá culpando o Garro, eu acho que é loucura, porque o Garro, ele está passando pelo mesmo processo que o Arrascaeta passou. O Arrascaeta teve uma época que ele não conseguia jogar, porque ele jogava machucado. Então, o que eu acho que vai acontecer agora com o Garro? O Garro é a mesma coisa com o Corinthians. O corintiano tem que ter paciência e tem que deixar o Garro se recuperar totalmente da lesão, que nem o Flamengo fez com o Arrascaeta. Falou, ó, tu para por aqui, tu volta só em fevereiro, março, pra recuperar totalmente disso. Senão, cara, se ele voltar antecipado, a lesão vai piorar, vai ter questões piores, vai ter lesões piores, ele não vai render em campo e vai ficar nisso. O torcedor do Corinthians vai ficar, porra, tá de sacanagem esse Garro aí, porra, porque tá jogando porra nenhuma. Lesão, cara, lesão. Lesão, pode ter certeza que o caso do Garro é isso, porque o Garro joga muita bola, pô. O Garro é um ótimo jogador. Então eu acho realmente que o problema do Corinthians é nessas questões de ter dinheiro pra investir, porque é uma dívida imensa, né? E são investimentos muito fracos com dinheiro que. Cadê o dinheiro? E a mesma coisa com o Santos. Quando aparece o dinheiro, estão investindo mal. Eu acho que o Santos trouxe os únicos que eu acho que o Santos. Eu não sou muito apto pra falar sobre o Santos, porque eu não tô acompanhando muito o Santos, mas eu não diria que o Neymar é um mau investimento, muito porque o Neymar salvou muito o Santos e tem essa questão do Neymar se machucar. É mais um caso que nem eu mencionei o Garro, eu menciono o Neymar. Se deixar ele ter esse tempo de se recuperar e tudo mais, eu acho que sem querer voltar apressado, né? Eu acho que ele consegue render um pouco mais. Ele conseguiu até render esse um pouco mais nesse final de campeonato.
O Santos fez os últimos 5 jogos, 2 empates, 3 vitórias. Salvou bem do rebaixamento e ainda pegou a Sul-Americana. Bom desempenho, muito bom desempenho. Mas o Neymar foi o principal jogador desse, na minha opinião, um dos principais jogadores desses últimos 5 jogos. Mas eu acho que o Neymar não vai aguentar essa sequência. Pelo menos agora, nesse físico que ele tá agora, ele não vai aguentar. E nem se sabe se ele vai continuar no Santos. Ele deixou muito aberto nessa última entrevista. Mas eu acho que o Santos e o Corinthians têm investimento muito fraco. Muito fraco. Muito fraco mesmo. Eles têm que mudar isso. Eles têm que mudar isso. E, obviamente, é aquele mesmo planejamento que eu falei do Mirassol. Cara, se o time, que nem um Corinthians, corta os gastos, meio que briga pra pegar uma Sul-Americana e pra não cair por anos assim, ficam uns 5 anos assim, eu sei que a torcida do Corinthians não vai querer isso, obviamente não vai querer isso, que vai ver rival ganhando, vai ver o Palmeiras talvez ganhando alguma coisa ali, aqui, e vai ver o time dele só cortando gastos, querendo meio que se botar as balanças de dias. Mas se o Corinthians conseguir se manter assim, de começar a cortar as dívidas, colocar as balanças assim, cara, o Corinthians vira uma das potências gigantescas no Brasil, mano. Gigantescas. O Flamengo seria. O caso do Flamengo é a mesma coisa que o do Corinthians, tá ligado? Se o Corinthians corta e faz o que nem o Flamengo fez, o Corinthians já tá também ali, brigando primeiro, segundo, terceiro para Libertadores, enfim. O Corinthians já tá que nem ali. Que nem o Flamengo. Então, enfim. O último que eu vou falar sobre aqui, tá? O último, porque eu já falei do Internacional. Eu não vou falar muito sobre Vitória, eu acho que eu não tenho muito espaço pra falar sobre Vitória, nem de Ceará, nem Juventude, nem Sport. Eu vou falar sobre Vasco da Gama. Isso vai doer um pouco nos torcedores vascaínos, tá? Eles têm que abrir o olho. O Vasco, na minha opinião, não vai ganhar do Fluminense. Ele vai cair pro Fluminense. E na minha opinião, cara, o Vasco não tem que abrir muito seu olho, tá? Porque o Diniz, ele. É triste, porque eu gosto de Diniz, mas, tipo, ele novamente mostra sua data de expiração. E você provavelmente está se perguntando, ou pode estar se perguntando que, cara, como assim? Se no Fluminense ele conseguiu ganhar Libertadores, tá ligado? Ele conseguiu ganhar tudo aquilo, Recopa. Coloque uma coisa em mente. No Fluminense ele tinha jogadores como Thiago Silva, Felipe Melo, Marcelo. Jogadores veteranos, né? Campeões e veteranos. Jogadores que, cara, se tá dando merda com o elenco ali, os moleques jovens estão falando, porra, esse cara tá de sacanagem. Ou nem precisa ser jovem, mas, pô, os caras. Chega Felipe Melo, chega Marcelo, chega Cano, chega. Enfim, os veteranos que conquistaram, que ganharam. Pelo menos. Vamos botar o Felipe Melo aqui de exemplo. Chega o Felipe Melo, que, pô, campeão, tricampeão da Libertadores. Porra, histórico do cacete ali, de passagem na Champions, cara na 4. Pô, gente, ó, escutar esse cara aí. Esse cara sabe. Essa porra desse cara sabe aí. Esse cara sabe, pô. Aí os jogadores ficam, pô, Felipe Melo falando, caralho, pô, Marcelo falando, caralho, pô. No Vasco, quem vai falar isso? Quem vai chegar e falar assim, gente, escuta aí, o Coutinho? O Coutinho? Com todo respeito ao Coutinho, o Coutinho é foda. O Coutinho tem uma baita carreira, absurda carreira. Mas ele que vai falar assim, vai falar, gente, escuta o Diniz aí. Se ele fala isso, pelo menos, o pessoal meio que escuta ele, o pessoal não respeita o Coutinho. O Verratti, esse é o problema. O problema do Diniz é que quando ele é essa. Também é problema do Diniz. É o Diniz. O Diniz é o problema também, porque ele é essa panela de pressão. Ele tá parecendo o Sampaoli. Ele tá parecendo o Sampaoli nessas questões. E eu acho que um caso que é parecido com o Diniz, que melhorou muito, foi o Rogério Ceni. O Rogério Ceni também era uma panela de pressão. Ele chegava, caralho, vai tomar no cu, Carlinhos. Lembra na pandemia? Vai tomar no cu, Carlinhos. Porra, Carlinhos, vai tomar no seu cu. Lembra daquele áudio? Ele chegando assim, o Rogério Ceni se acalmou. Você vê que o Rogério Ceni ainda solta umas farpadas ali aqui. Mas ele se acalmou um pouco, mano. Ele meio que se acalmou um pouco. Ele tá mais paizãozinho aqui, porque ele sabe que o jogador brasileiro é mimado. E o Diniz parece que ele não entende isso, cara. Parece que ano após ano o Diniz não entende isso. Porque eu acho que, pelo trabalho que ele fez no Fluminense, e esses jogadores que ele tinha no Fluminense, que realmente chegavam pra ele e falavam, pô, escuta esse cara aí. Escuta esse cara aí até um certo ponto, que esses caras acreditavam no Diniz e realmente chegavam pra ele, cara, escuta esse cara aí. Marcelo, Felipe Melo falando essas coisas. O elenco acreditava nele. No Vasco não tem.
Não tem. Então, em um certo momento, o Vasco começou a ganhar 4 jogos seguidos. O Vasco, caralho. Todo mundo ficou, porra, caralho, finalmente deu certo. Mas aí o Diniz, o que aconteceu? Começou a achar que ele é o dono da porra toda. Falou, porra, vai tomar no teu cu. O Raia vai tomar no teu cu. Poxa, do jeito que ele é, né? É desse jeito. Então, se o Diniz também não evoluir como é essa questão, irmão, não vai evoluir. Ele não vai sair desse zero. Eu acho que ele vai ser demitido depois da semifinal. Pelo menos é uma coisa que, na minha opinião, está sendo direcionada, está sendo construída, né? É um caminho que já está sendo construído. Do Vasco cair pro Fluminense e o Diniz ser demitido. Porque se o Vasco cair pro Fluminense e o Diniz não for demitido, eu imagino que o torcedor do Vasco vai ficar puto pra caralho. Com toda razão. Porque o Vasco, ele fez uma campanha que se tivesse mais uma rodada no Brasileirão, o Vasco caía. Gente, o Vasco caía. O Vasco não caía se ele não pegasse o Ceará, nem sei o Ceará, mano, mas se o Vasco pegasse na última rodada, imagina, se tivesse mais uma rodada e o Vasco pegasse um Juventude do Sport, aí realmente não cairia. Mas se ele pegasse um Fortaleza, um Ceará, um Internacional e um Vitória que estavam atrás dele, ele caía, porque tem times que estão muito mais com culhão para vencer, mano. O Internacional nem tanto, na verdade, porque eles pegaram o Internacional e meteram um 5-1, né? Mas se eles pegassem o Vitória, Ceará, Fortaleza, Juventude, Sport, irmão, eles iam com certeza perder pra esses times. Porque é o time que tinha culhão, tava com medo de não cair. O Vasco, os jogadores do Vasco achavam que já tava feito. Já acabou. Chegamos aos 45, acabou. Tamo salvo. Irmão, tinha chance, por mais que seja muito difícil, tinha chance do Vasco cair. Tinha chance do Vasco cair nessa última temporada, nessa última rodada. Tomaram de 5 do Galo, cara. 5 do Galo. Então, sabe, eu não acho que o Pedrinho é o problema principal. Porque eu vejo o Pedrinho tentando colocar o Vasco de volta aos trilhos, mas é muito difícil, mano. E parece que essa mentalidade está na raiz agora do Vasco. Essa mentalidade de querer achar que, porra, o Vasco é uma superpotência e ganha 4 jogos, ponto. Caralho, é o Vascão de volta. Não, mano. Eu acho que tem que começar a se tocar na realidade. E eu acho que enquanto o Vasco não mudar essa raiz que tá plantada no clube agora, o Vasco vai continuar falhando, falhando e vai brigar ano após ano para não cair ou para ficar no meio de tabela. Vai ser isso. Eu imagino que vai ser isso. O investimento do Vasco não foi ruim. O investimento do Vasco, os jogadores que o Vasco trouxe, não acho que foi ruim. O Rayan é um bom jogador. Trouxeram o Robert Renan, que também é o Robert Renan, né? Que era um bom jogador, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, o investimento do Vasco, tem uns jogadores, obviamente, que não são tão bons, mas, cara, os jogadores do Vasco que o Vasco trouxe em geral, eu achei que foi horrível, não, mano. Acho que foi uma janela ok. Ok pra boa, tá ligado? Mas, enfim, meu pensamento sobre o Vasco aí e assim eu acabo, tá? Avaliando os times do Brasileirão. Se você quiser que eu fale sobre algum time específico, deixa aí nos comentários. Eu faço um vídeo, eu até pesquiso um pouco mais sobre, se for, por exemplo, um Fortaleza, um Ceará, um Vitória da vida, enfim. A gente já fez sobre o Internacional isso. A gente ainda vai postar um vídeo sobre o Abel Ferreira. Eu acho que preciso postar isso, porque eu tenho algumas coisas pra falar sobre o Abel Ferreira. Mas enfim, rapaziada, uma ótima tarde a todos. Aquele abraço. Tamo junto. Valeu.